CAGED, nós estamos em contato agora com o economista Hélio Zilberstein, professor da Faculdade de Economia e Administração da USP, especialista em relações do trabalho. Professor Hélio, boa tarde. Boa tarde, Denise. Bem, professor, nós tivemos muita comemoração em relação aos dados do CAGED de hoje, 1,5 milhão de novos empregos no primeiro semestre, 309 mil vagas com carteira assinada no mês de junho, um fechamento positivo do semestre. O ministro Paulo Guedes salientando o retorno a patamares aí de ritmo de criação de vagas 2015 e 2016, mas eu queria sua avaliação em relação a esses números. Bom, os números estão muito bons, Denise, os números estão excelentes. Que a gente só possa com um ano atrás. O ouvinte vai lembrar, a partir de janeiro, na série do CAGED. Então, não dá para a gente comparar o CAGED de hoje com o CAGED de antes da pandemia, que isso seria interessante. Nós vamos poder fazer isso com a PNAD, que deve sair amanhã. Mas, de qualquer forma, essa comparação com o ano anterior, ela é maravilhosa, né? Nós tivemos esse mês 309 mil novos empregos. Aqui a gente está falando de carteira assinada, emprego mesmo. Não é conta própria, não é nada disso. Um ano atrás, a gente estava perdendo 30 mil empregos. Então, uma reviravolta total. Agora, outros dados interessantes... Pois não. Pode prosseguir, professor. Outro dado interessante é a quantidade de requerimentos de seguro-desemprego. Esse ano, em junho, 483 mil brasileiros pediram seguro-desemprego. Um ano atrás, 653 mil, 200 mil a mais. Outro dado interessante, Denise, vínculos com garantia de emprego, esses acordos individuais de redução de jornada, suspensão do contrato e garantia de emprego, 3 milhões e 600 mil. Um ano atrás, a gente tinha 3 milhões e 100. Garantia de emprego nesse mês de junho, né? Como o ministro afirmou, o estoque, a quantidade de empregos está chegando quase em 41 milhões, e ele comparou com antes do novo CAGED, né? Como eu disse, essa comparação não pode ser feita. Mas, de qualquer maneira, esses 40 milhões e 900 mil de hoje são bem diferentes dos 37 milhões e 600 mil de um ano atrás. Agora, professor, então, o que eu ia colocar... Todo 1,5 milhão... Pois não. Era exatamente a importância que teve o programa de preservação do emprego e da renda, né? O senhor falou em 3 milhões e 600 mil acordos, não é, dentro desse vínculo, não é, que é garantido pelo programa. São 3 milhões e 600 mil trabalhadores que estão com estabilidade hoje. Quer dizer, há mais do que 3 milhões e 600 mil de acordos. Um programa super importante. Agora, o que o senhor acha que acontece com o mercado no momento que não tiver mais esse vínculo, essa estabilidade que é garantida para quem fecha o acordo? O mercado agora, Denise, ele está em expansão. Quer dizer, as empresas estão contratando. Algumas empresas estão ainda com dificuldades, elas não querem demitir. Mas o resto das empresas está contratando. Então, eu não temo, quando esses acordos terminarem, eu não tenho muito receio, não, porque essas empresas não vão demitir. A tendência, a probabilidade maior é que elas não demitam e até contratem. Agora, professor, dados aí na composição que chamam a atenção, por exemplo, inclusive o ministro Paulo Guedes chamou a atenção para isso, é que o setor de serviços e o comércio, que foram dos mais penalizados pela pandemia, agora estão do topo das contratações, especialmente o setor de serviços, que, na verdade, é o que mais pesa no mercado de trabalho, né? É verdade, o setor de serviços é o grande absorvedor de mão de obra, embora os salários pagos no setor de serviços não sejam muito grandes. É o que paga menos e o que contrata mais. Mas é um setor interessante porque ele absorve, em geral, trabalhadores com baixa qualificação, não é?
E o setor de serviço é muito amplo. A gente tem desde bancos, serviços financeiros, até os entregadores, né, de mercadorias. Então, de fato, o setor de serviços começa a recuperar, isso é muito bom. Mas se a gente olhar para o ano como um todo, tem um dado, Denise, que não pode deixar de ser ressaltado. A indústria, que é onde estão os melhores empregos, contratou até junho 340 mil novos trabalhadores. É uma recuperação importante. É quase metade do que os serviços recuperaram. E a indústria tem muito menos trabalhadores do que serviços. Então, está crescendo nesse lado da economia, nesse lado do mercado, que é um lado muito importante. E a gente vê que a Desculpa, Denise. indústria é dos setores que estão com mais dificuldade para retomar os patamares pré-pandemia, que já não eram patamares melhores do que das crises Exatamente, anteriores. A indústria já vinha com dificuldade para uma recuperação de atividade em relação à crise de 2015 e 2016, né? exatamente. Denise, eu gostaria de colocar mais duas observações aqui. Uma, ela não é tão importante, mas ela é importante colocando em perspectiva. Esse mês de junho, quando nós tivemos 309 mil novas contratações, nós tivemos dessas 309 mil, só 7.600 foram aquele contrato de trabalho intermitente. Eu não sei se você lembra, Denise, quando a reforma trabalhista foi feita, houve um barulhão tremendo, as empresas vão demitir todo mundo, nós vamos contratar só trabalhador intermitente. E não é verdade. O trabalho intermitente é importante em situações específicas, e os números estão mostrando. Quer dizer, o emprego CLT está crescendo muito, e uma partezinha muito pequena disso é de trabalhadores intermitentes. Então, isso não vai mudar o mercado, mas vai fazer a diferença onde ele é necessário. Segunda observação, Denise, eu acho que já dá para arriscar um número para esse ano para o CAGED. Se as coisas continuarem assim, nós podemos ter um crescimento no mercado de trabalho CLT, medido pelo CAGED, de algo como 2,5 milhões de empregos. Isso é um resultado expressivo, um resultado que a gente via só naqueles bons tempos em que o mercado estava bombando. Então, se isso acontecer, vai ser um ano para a gente comemorar. Agora, para o outro ano, para o ano que vem, provavelmente esse ritmo deve diminuir, porque nós estamos agora saindo da recessão num ritmo muito grande, mas esse ritmo provavelmente não deve se manter nesse nível para o ano que vem. Né? E a gente não pode esquecer também, Denise, que nós perdemos na pandemia 10 milhões de postos de trabalho, entre formais e informais. Né? Então, esses 2,5 milhões, se a gente chegar a isso, é uma parte só que a gente recuperou. Né? Uma grande Exatamente, mas caminhada começa com o primeiro passo. exatamente, já seria um dado muito relevante. Aliás, a própria criação de 1,5 milhão já é um número a ser muito comemorado, afinal, nós Já ainda é estamos driblando muito. as condições da pandemia. Professor Hélio Ziberstai, agradeço muito a sua participação aqui no Jornal Jovem Pan. Muito obrigado, uma boa tarde. Boa tarde, Denise. Obrigado a você.